pedagógica aposentada da Prefeitura de São Paulo. E é interessante, quando a gente está fazendo uma apresentação, explicar de que lugar a gente está falando. Eu venho de escola regular, né? Bastante experiência na escola regular, e de décadas atrás nós já fazíamos a inclusão, já aceitávamos crianças com deficiência e tentávamos fazer o melhor que a gente podia. Naquela época, a questão maior era a disciplina na escola. Então, eu fui para a USP para estudar no Instituto de Psicologia, estudar psicologia escolar. Aí falei, quando eu me aposentar, eu faço doutorado. E realmente fiz. Daí voltei para a educação e estudei educação inclusiva de uma maneira bem geral. Eu tratei da questão da deficiência, mas também do gênero e da etnia. Questões que na escola sempre surgem, né? Preconceito, exclusão, então tratei dessas três questões. E agora, em 2018, eu terminei um pós-doc em deficiência intelectual. Então, boa parte dessa apresentação de hoje vem desse estudo, dessa pesquisa que eu realizei no pós-doc. Então, eu pensei assim, eu vou apresentar alguns slides, aí eu dou um tempo para quem quiser fazer comentário, perguntas, né, contar uma experiência, como vocês quiserem. Eu preparei 4 partes, né? E se não der tempo de apresentar tudo, não tem problema nenhum também. O mais importante é o diálogo, porque o encontro de inclusão tem justamente essa ideia da gente se encontrar e ter um tema, né? Naquele dia onde a gente dispara uma conversa. Então, leiam assim. Esse trabalho eu fiz me baseando nos estudos que realizei sobre Vygotsky. Então, esse processo de compensação na deficiência intelectual é um conceito que vem de Vygotsky, né? Bem, aí eu pergunto, as crianças com deficiência intelectual podem aprender? Como será que se realiza esse processo? Então, a gente pode ver que algumas crianças têm características especiais no seu desenvolvimento. Acontece que o sistema nervoso central, e principalmente o cérebro da criança, por algum motivo é afetado. Então, ela vai ter dificuldades para compreender o mundo, carências, falta de progresso. Demora, muitas vezes, para alcançar os níveis de desenvolvimento previstos para aquela idade. Isso vai depender do grau de dificuldade. E esse grau de dificuldade vai estar apoiado no tamanho, na intensidade da lesão, na qualidade do meio e na aplicação de estratégias de intervenção. Então, vejam só, o biológico e o social. Então, esse biológico e social vão estar sempre concatenados na visão de Vygotsky. Não tem um que se sobreponha ao outro. Bem, as áreas de desenvolvimento, todas elas estão igualmente afetadas? Não. Existem pontos fortes ou potencialidades. Essas potencialidades de desenvolvimento que estão presentes em determinadas áreas vão servir de parâmetro para esse desenvolvimento, desde que os educadores responsáveis pelos cuidados de desenvolvimento daquela criança se dediquem a descobrir qual é a área menos afetada e qual é o apoio que poderá ser utilizado para potenciar o desenvolvimento daquela criança.
Bem, Vygotsky afirma: a criança cujo desenvolvimento está complicado pela deficiência, ela não é uma criança menos desenvolvida que seus coetâneos sem deficiência, senão desenvolvida de outro modo. Quando a gente trabalha com essas crianças, e as mães, os pais, os profissionais especializados sempre percebem, nossa, mas ele de repente deu uma resposta, né? Parecia que ele não estava entendendo nada e deu uma resposta. Acontece que os mecanismos biológicos, longe de ser fixos e imutáveis, são flexíveis e variáveis, em correspondência com a multiplicidade de condições que o ser humano encontra no ambiente cultural e material que vive. Beaton é o Guilherme Arias Beaton, ele é um estudioso profundo da teoria de Vygotsky. Eu trago aqui essa frase dele, que, para mim, representa uma questão muito forte, porque quando nos baseamos em uma psicologia positivista, nós vamos ter uma ênfase muito forte no biológico. Já Vygotsky e a Beaton traz para a gente que esses mecanismos são flexíveis e variáveis. Bem, qual é a base para o desenvolvimento dessas crianças com a deficiência? Duas questões: a interação entre pedagogia geral e a especial. Quando as crianças estavam em uma escola especial, uma sala de aula especial, recebiam orientações de um professor especializado. Hoje, elas estão na sala de aula comum da escola regular. Porém, o conteúdo da pedagogia especial deve estar presente nessa sala de aula, mas que se possa entender as mesmas leis do desenvolvimento infantil estão ali presentes, desde que possamos respeitar as peculiaridades de cada criança. Então, esse movimento contínuo, as leis que são gerais do desenvolvimento infantil e as peculiaridades, isto é, aquela singularidade de cada pessoa. É necessário, em segundo lugar, além dessa interação da pedagogia geral e especial, a interação dos educadores e dos profissionais especializados. Educadores, que fazem parte da família, nós chamamos de família educadora, isto é, aquela família que se dispõe a oferecer uma estimulação para o desenvolvimento do seu filho. E os professores profissionais da escola, que necessitam estar em interação com os profissionais especializados de educação e de saúde. Apresentando, então, essa primeira parte, eu gostaria de ouvir vocês. Que vocês fizessem comentário, que vocês fizessem questões, o que quiserem, depoimentos, está aberto um tempinho para a gente conversar até aqui, depois eu dou continuidade. Antônia, você está sem os slides? Como assim? Não está passando? Não. Está passando lá no começo, na primeira. Não. Ah, tava. O meu tá Na passando. primeira página tá. Também, eu tô Base para o vendo também. Deve desenvolvimento ser da criança. configuração. Agora sim, agora sim. Passando. Tá. Todo mundo, né? Assim. Eu estou vendo vocês num cantinho e a tela toda está no slide. Agora sim. Isso mesmo. Agora deu, né? Então, eu vou voltar os slides e passar para vocês darem o meu lado, porque eu realmente estava seguindo os slides, né? Característica do desenvolvimento, o grau de dificuldade, né? Vai depender das características da lesão e do meio ambiente.
as áreas de desenvolvimento não se encontram afetadas em igual medida. Aí a frase do Vygotsky e a frase do Guilherme Beaton. E, por fim, a interação necessária entre a pedagogia geral e especial, a educação e a saúde como bases para o desenvolvimento das crianças. Eu vou dar uma paradinha aqui e abrir para quem quiser comentar. Antônia. Oi. Pode falar, César. Então, eu estou vendo o título, Bases para o Desenvolvimento das Crianças com Deficiência Intelectual. E pelo que você falou até agora, não há deficiência, há um desenvolvimento diferenciado. Então, talvez no final você chegue a uma conclusão de duas coisas ou não? Não, a gente diz que a deficiência intelectual ela existe, claro, é visível em alguns casos, outros menos acentuados. E a gente considera, então, quais são essas características? Né? Dificuldade para compreender o mundo, participar do mundo, ocasionalmente a linguagem é demorada ou nem acontece uma linguagem oral, é necessário ter um outro tipo de comunicação com a criança, carências, falta de progresso, demora a alcançar os níveis de desenvolvimento previstos para aquela idade. Mas essas são as características da deficiência intelectual. Eu não vou negar que ela existe. A gente parte de que o cérebro é elástico, flexível, e podem compensar as deficiências, a falta de progresso, podem ser compensadas pela estimulação do meio. Era isso que você estava falando? Vygotsky, ele afirmou que não é deficiência. Então, eu talvez aí no transcorrer da palestra possa esclarecer melhor. Sim, porque qualquer característica peculiar de uma criança, ela pode, dependendo do meio em que ela está, ter uma característica ela é um pouco diferente das outras. Se ela for deixada de lado, se ela for desconsiderada, aquilo pode se acentuar. Onde eu fiz a minha pesquisa, que foi em Cuba, eles consideram que até 6 anos de idade, eles não têm uma classificação, não dizem que há uma deficiência, eles dizem que há indícios, sinais de possível deficiência. Há muitos estudos, há uma bibliografia grande falando dessa questão da criança de 0 a 6 anos, e que no Brasil a gente não tem essa. Geralmente o médico, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele já fala, né? Tem uma deficiência. Lógico, a criança, por exemplo, tem síndrome de Down. A aparência dela já demonstra, né? Vai se buscar essa caracterização no fenótipo e tal, e se encontra que há essa característica. Por exemplo, síndrome de Down tem 30 características que definem síndrome de Down. Ela pode ter uma característica, ou 5 ou 6, mais acentuadas e outras menos acentuadas. Quando conhecemos muitas crianças e jovens com síndrome de Down, nós percebemos que há uma deficiência intelectual. Por vezes, muito tênue, muito leve. Aí, às vezes, a pessoa fala, nem parece. Né? Uma questão que a gente nem deveria falar dessa maneira, mas algumas pessoas falam, nem parece que ele é síndrome de Down, porque a característica
é bem leve. Então, entre o mínimo e o máximo de cada característica, tem uma variedade imensa. Mas a gente não pode negar que há deficiência. É daí que a gente parte para caracterizar o mais ou menos, é daí que a gente parte para caracterizar as possibilidades de desenvolvimento. Legal, César? Muito bem, vamos em frente. Então, aí vem a segunda questão. Como é que se desenvolvem as crianças com deficiência intelectual, né? E já vem aí uma questão muito forte, um conceito muito forte do Vygotsky, que são as funções psíquicas superiores. As funções psíquicas superiores do ser humano, o que elas envolvem? O controle consciente do pensamento, a liberdade em relação ao tempo e espaço e a ação intencional. Ele, quando explica esse conceito, ele começa caracterizando as diferenças dos seres humanos com outros animais. Várias pesquisas foram feitas para evidenciar esta diferenciação. Então, quais são as FPS, né? Funções psíquicas superiores segundo o Vygotsky? Atenção, percepção, a memória, a linguagem, oral e escrita, a criatividade e o pensamento lógico. Então, caracteriza, por exemplo, a atenção como a função básica para a aprendizagem. Por meio da atenção, é que você vai conseguir ter acesso a qualquer conhecimento. Então, o que acontece com a criança com deficiência? Qual é o nível de atenção? Algumas são bem atentas, outras muito desatentas. Há uma oscilação muito grande, um ritmo do processo atencional interrompido, com muita distração. Então, o que nós notamos, e que fica muito evidente no estudo de Vygotsky, é que cada uma das funções psíquicas podem ser desenvolvidas a qualquer momento. Então, muitas vezes a professora fala, esse menino não presta atenção, deixa eu mandá-lo para um psicólogo, vou falar com a mãe, encaminhar, porque ele não presta atenção. Será que ela não pode ter ações desenvolvedoras da atenção? Pode. E também isso em casa pode ser feito desde pequeno, né? Às vezes eu até comento com as mães que eu aprendo com elas, como elas fazem. Às vezes a gente já vai desistir, a mãe não vem cá, presta atenção aqui. E aí a criança vem e fica mais um pouquinho. A gente então tem que batalhar para que cada uma dessas funções possa ser desenvolvida. Se por causa de uma deficiência morfológica ou funcional, algum órgão não pode cumprir plenamente as suas tarefas, o que acontece segundo Vygotsky? O sistema nervoso central e aparato psíquico assumem e compensam o funcionamento dificultado desse órgão. É criada uma sobreestrutura psicológica que tende a proteger naquele ponto, tende a proteger, né, a pessoa, o organismo naquele ponto que está debilitado. Esse conceito de Vygotsky de compensação é um conceito assim, talvez pouco estudado, mas muito importante na teoria dele, porque a partir daí você vai pensar que aquela pessoa e aquela dificuldade, ela pode ter um outro ponto onde eu possa basear o meu trabalho com ela. Por exemplo, a diminuição de capacidade se compensa por completo, ou em parte com o intenso desenvolvimento de outros, segundo ele diz. Uma memória frágil pode ser compensada com a compreensão elaborada, que serve para observar e recordar, desde que seja trabalhado dessa forma.
uma vontade débil, se compensa com a imitação. Muitas vezes eles aprendem pela imitação e depois assimilam conhecimentos e formas de se localizar em um espaço, de se comportar. Eu chamo de binômio fantástico essa dupla que estão sempre presentes no ser humano. Então, uma pessoa ela pode ter uma necessidade especial, de atendimento especial, ela pode ter, eu preciso chegar perto dela para explicar, mas ela pode ter uma possibilidade de aprendizagem. Então, as duas coisas estão juntas, a necessidade que ela requer e a possibilidade que ela tem de aprender. Mas daí vem a minha crença na possibilidade. Se eu, adulto, educador, profissional, não acredito na possibilidade, é claro que ela não vai conseguir fazer o que é necessário, porque nem vai se dedicar a isso. Uma dificuldade pode estar presente e até acentuada, mas pode estar presente uma habilidade. Nós temos, eu tenho o Paulo, que tem síndrome de Down, ele com 19 anos não consegue ler, está num processo de aprendizagem de leitura, mas tem uma habilidade motora incrível. Ele joga ping-pong, faz alguns movimentos incríveis, a habilidade motora dele é demais. Ele tem a deficiência intelectual, mas tem um talento. Por exemplo, o Paulo nunca aprendeu a tocar bateria e toca. Ele pega ali uma baqueta e está no ritmo. Então, o que a gente precisa? Então, para que eu vou ensiná-lo a ler e escrever? Não, eu vou tentar, não sei quando. Talvez com 20, com 21, com 22, ele aprenda a ler e escrever. E essa habilidade aprendida pode ajudá-lo em muitas coisas. Mas eu também vou me apegar ao talento, que eu não tenho, não sei tocar bateria. Sei ler, sei escrever, mas não sei tocar bateria, e o Paulo sabe. Então, daí a importância da gente trabalhar nesse binômio, né? Tem necessidade? Tem, mas tem possibilidade, tem dificuldade, mas tem habilidade, tem deficiência, tem talento, alguns até altas habilidades. Vou dar uma paradinha aqui, antes de ir para o próximo. E aí, quem quer fazer algum comentário? Que ideia que veio na cabeça de vocês? Antônia. Oi. Antônia, está me Fala, ouvindo? Terezinha. Estou. Antônia? Ouvido, Terezinha. Tá. Antônia, fala um pouquinho mais sobre a compensação. Eu queria saber, não sei se eu entendi direito, ou você pode explicar melhor para eu entender, essa compensação de Vygotsky, ela é uma coisa inata da criança, de todo mundo que tem uma dificuldade, se compensa a outra, ou ela deve ser provocada pelo adulto responsável por esse desenvolvimento, ou a própria criança vai desenvolver isso. Como que é prático, num exemplo prático, o que seria essa compensação? Olha, ele é bem o que você está falando, a influência do meio. O Vygotsky, ele explica do complexo de inferioridade também, ele se apega a esse conceito da psicologia para dizer que uma criança tem uma deficiência. O meio a percebe como incompetente, incapaz. Como ela vai se sentir? Frustrada, desanimada, não quer tentar, e ela então não vai conseguir se dar bem em fazer nada. Então vem o complexo de inferioridade. Muitas vezes, em alguns aspectos, principalmente no que a gente mais lida na PIPA, no consultório onde eu atendo, é a alfabetização. Alguns jovens com deficiência, eles chegam sem saber escrever, ler, e nem querem saber de escrever e de ler.
porque eles vêm com uma frustração incrível. No início não dá nem para saber aí ponto que ele está. Eu não consigo nem fazer uma sondagem da hipótese descrita, porque ele não quer nem tocar no alfabeto móvel, nem pegar um lápis e um papel. Aos poucos, a gente vai tirando essa ideia de incompetência para que eles, aos pouquinhos, possam se desenvolver. Bem, Vygotsky diz que a compensação resolve toda a problemática? Não. De 0 a 100, você pode, em uma habilidade, conseguir chegar no 5, com outro sujeito, você pode chegar no 50. Depende do quê? Da área de interesse dele, da motivação que ele tem. Em alguma coisa, uma fala, né? A fala, muitas vezes eles têm uma linguagem oral prejudicada. Então, ao mesmo tempo que eu vou trabalhar como mãe, como professora, como profissional, como audióloga, eu vou trabalhar para que ele melhore essa fala, eu também vou estimulá-lo a fazer uma comunicação não verbal, a se manifestar, a expressar o que sente. É o que as mães fazem, é o que a gente faz também. Essa compensação existe, né? Eles acabam se comunicando. Né? Então, a compensação não quer dizer uma resolução da deficiência. Não é mais deficiente, não. É que uma habilidade... Eu tenho falado da deficiência intelectual, mas fica fácil um exemplo de uma pessoa que tem uma deficiência visual, como ela compensa com o desenvolvimento dos outros órgãos sensoriais. Então, você chega de leve em uma sala e uma pessoa cega percebe que chegou pelo passo, pelo tipo de barulho ínfimo que a pessoa faz, e ele percebe quem chegou, ele identifica, ele aprendeu. E nós, se fecharmos os olhos, nós não vamos saber isso. Então, há uma compensação direta de um elemento sensorial para outro. Né? Deu para esclarecer um pouco mais? A própria pessoa faz essa compensação. Desde que, né? Estimulada. Desde que seja estimulada, seja atendida, haja uma crença à sua volta de que isso é possível, de que é capaz, e aos poucos ela pode conseguir superar uma grande dificuldade, passa a ser uma pequena dificuldade, já é muito. Okay. Mais alguém? Ô, Antônia, eu quero dizer que eu estou curtindo demais tudo que você está falando. É mesmo, Márcia? Tudo que você fala já vem assim na minha cabeça, alguma coisa que podia acrescentar, só que eu vou ter que sair, porque 8 horas eu tenho outra aula e daqui a pouco vai começar. Eu estou feliz de estar aqui, triste por ter que sair e não ter como contribuir mais falando também. Mas eu agradeço por você. A gente promete, porque a Regiane já está providenciando a gravação dessa conversa. E, ao menos, depois você sim, com certeza. Que legal, professora. Eu estou vendo. Vai ficar disponível. Isso é muito bom. Tônia, beijo. Tirando foto dos slides. Beijo, Márcia. Obrigada. Beijo para todas aí, viu? E acredite que eles aprendem sim, viu? Pode demorar, mas aprende. Tá bom? Não desista, insista. Beijo. Não insista. Não, boa nunca. frase. Tchau. Tchau. Quem mais que está aí? Quer falar alguma coisa? Vamos continuar para o terceiro item. Aos poucos, né? Eu quero agora que vocês até comentem para mim o que vocês pensam que vem primeiro. O que vem primeiro, o desenvolvimento ou a aprendizagem? Qual a relação entre esses dois aspectos para vocês? O que vier na cabeça para a gente disparar essa conversa? Eu acho que vem junto.
Vem Um junto. leva o outro. Eu também acho. Tem mais que Com falou. o estímulo vem o desenvolvimento e automaticamente a Desenvolve. aprendizagem. É. Legal. Mais alguém tem uma ideia diferente? Eu acho que o desenvolvimento é o processo e o produto é a aprendizagem. Processo é o desenvolvimento. E o produto desse Chega desenvolvimento. à aprendizagem. Então, o desenvolvimento vem antes, né? Para poder acontecer a aprendizagem. Certo. Eu acho também que a aprendizagem, todos eles já têm, todos sabem alguma coisa, né? A aprendizagem faz parte de todo ser humano. Todos sabem alguma coisa, né? E tem o seu talento, a sua aptidão, mesmo com as suas deficiências. E com isso, o processo de aprendizagem vem por consequência, né? Também de desenvolvimento. O desenvolvimento vai vindo à medida em que eu vou aprendendo cada vez mais, vou de repente, me aperfeiçoando naquilo que eu tinha uma certa dificuldade. Legal. Muito bom. Essas reflexões estão muito, muito bacanas. E os estudiosos da psicologia sempre se preocuparam, né, com essa questão. Alguns dizendo que o aprendizado segue a trilha do desenvolvimento. O desenvolvimento vai na frente, o aprendizado depois. O aprendizado é externo. E para aprender é necessário que o desenvolvimento esteja em um ponto X. Por isso que diz que o aprendizado, os avanços do desenvolvimento. O desenvolvimento é pré-requisito da aprendizagem. Se a criança não chegou naquele ponto, ela não tem condição de aprender. Então, exclui o papel do aprendizado no processo de desenvolvimento. Alguns autores, então, construíram suas teorias se baseando nessa ideia. O aprendizado segue a trilha do desenvolvimento. Outros, que o aprendizado é desenvolvimento conjunto, como algumas de vocês falaram. O aprendizado, por exemplo, é a formação de hábitos. O desenvolvimento é domínio dos reflexos condicionados, que, por sua vez, os reflexos vêm da aprendizagem. O desenvolvimento é a acumulação de todas as respostas possíveis. Temos aí o Pavlov, né, que considerava que aprendizado e desenvolvimento estavam juntos. Outros, porém, uma terceira possibilidade, dizem que há mútua relação entre desenvolvimento e aprendizagem. A maturação depende diretamente do desenvolvimento do sistema nervoso, enquanto os processos interagentes e mutuamente dependentes, né? Os processos são mutuamente independentes e interagem entre si. O processo de maturação prepara e torna possível o aprendizado. E, por sua vez, o aprendizado estimula e empurra para frente o processo de maturação. O Kafka é um autor russo no qual o Vygotsky se baseou. E ele acreditava muito mais nessa terceira relação do que nas outras duas. Então, o Vygotsky se baseou em Kafka. Ele dizia que o desenvolvimento psíquico infantil se produz sobre a influência da educação. A educação, então, vai adiante e condiciona o desenvolvimento. Toda a teoria de Vygotsky está baseada nessa premissa. Primeiro, o aprendizado, depois, o desenvolvimento. Agora, o que acontece, né? Voltando à deficiência, né? O desenvolvimento é agravado pela deficiência orgânica no processo de desenvolvimento e formação da personalidade da criança. A deficiência, então, é o menos, a limitação, a debilidade. Ela está ali. Ela não estamos agora dizendo que ela não existe.
Mas, precisamente porque cria dificuldades, estimula o avanço elevado e intensificado. Então, toda deficiência cria estímulos para o processo de compensação, desde que assumido pelos educadores, não por si só. E como é que os educadores e profissionais vão trabalhar? Por meio da mediação. A mediação supõe o papel do outro adulto, que participa, dirige, promove, facilita, faz e ensina. E também o papel da criança, que participa, cria, projeta e realiza ativamente as tarefas. Isso significa que, por uma parte, a criança necessita ajuda e orientação, e, por outra, necessita participar ativamente, adquirir a capacidade de fazer coisas úteis no futuro. Né? Então, vocês vejam que a pergunta do César nos trouxe para, primeiro, entender que a educação vai adiante, condiciona o desenvolvimento. A deficiência existe, ela está ali, mas a própria dificuldade faz com que se encontre um outro caminho, desde que, nesse processo de mediação, o adulto participa, dirige, promove, enfim, ele organiza, ele prepara, ele acredita que a pessoa pode conseguir. E a criança, por sua vez, participa, cria, projeta e realiza ativamente as tarefas. De um lado, a criança precisa de ajuda, de outra, ela precisa participar ativamente para conseguir superar a sua dificuldade. Tudo bem até aí? Tudo. Vamos dar então, continuidade à última parte. Eu acho que depois a gente pode abrir uma conversa mais ampla. Mas que jeito que a gente pode fazer essa mediação, né? Essa mediação sendo aquele processo em que o adulto acredita, supõe que a dificuldade da criança pode ser superada, pelo menos em alguma medida. Então, ele coloca, e não tanto o próprio Vygotsky, mas o trabalho realizado em Cuba, deixa muito claro que você deve oferecer uma atividade para que a criança faça. A criança, o jovem, mas ele precisa conseguir fazer, só que ele não consegue fazer. Então, os níveis de ajuda são muito importantes. Esse é um conceito que eu considero o mais relevante de toda a nossa conversa de hoje. Os níveis de ajuda eles vão estar na zona de desenvolvimento proximal. Isso é um conceito já bastante discutido no Brasil, em todas as faculdades e cursos, né? O nível de desenvolvimento real é aquilo que a criança consegue fazer. E o potencial, a gente não sabe até que ponto ela vai conseguir. O proximal é aquele que ela faz com ajuda. Então, quando o Vygotsky fala o que uma criança faz hoje com ajuda, amanhã poderá conseguir fazer sozinha, essa é a base do trabalho na zona de desenvolvimento proximal. Isso daí parece muito óbvio hoje, mas no passado você não podia deixar uma criança sentar perto de outra para ela aprender, ou copiar, ou fazer junto. Havia uma rígida separação, cada um tem que aprender por si. O professor se aproximasse demais daquela criança, ela vai se acostumar, depois ela não vai conseguir fazer mais sozinha. Então, a ideia de Vygotsky é completamente outra. Eu ofereço um nível mínimo e um nível máximo.
eu vou retirando esse nível de ajuda conforme a criança vai conseguindo realizar o que é proposto para ela. O nível mínimo é aquele onde eu oriento e busco a atenção da criança, né? Quando você está numa sala de aula, por exemplo, pessoal, vamos trabalhar, pega um caderno, vamos fazer tal atividade. Algumas crianças não vão pegar o caderno, não vão dar início à atividade, então o professor precisa ir até essa criança, precisa dar um toque. Ah, lembra, pega. Ah, é o de português. Não, você pegou errado. Pega o de português, abre na página tal. Aí ele repete a comanda. Olha, o que é para fazer é isso. Faz perguntas. Você entendeu? Né? Você já sabe o que é para fazer? Chama a sua atenção para a ação necessária. Eu sou professora. Eu dou importância à atividade que eu preparei com tanto cuidado, eu tenho que fazer. A criança tem que fazer, né? Então, talvez essa meia dúzia não estava prestando atenção, nessa hora que a professora se aproximou, ela já começou a fazer. Mas 2 ou 3 ainda pegaram o caderno, mas não abriram. Então, eu vou falar, pega o caderno, você vai conseguir. Olha, lembra, você fez ontem. Então, hoje é a mesma coisa, é só um pouquinho diferente, eu já vou te explicar qual é a diferença. Daí, 2 desses 3 conseguiram, tá? Com essa professora chegando perto e ali mobilizando para oferecer esse apoio, acreditando na capacidade do aluno, pronto, já resolveu. Outra ainda não conseguiu. Então, o educador chega e começa a realizar, demonstra como fazer, né? Lá, colocado uma atividade na lousa, não é porque ele não sabe, mas é o grau de atenção, a oscilação da atenção dele. Talvez ele está precisando de uma ajuda para focar no que ele tem que fazer. Talvez ele saiba, mas ele não sabe começar. Tem que escrever um texto. Aí ele fica lá parado. Então, o professor pode chegar, o que você pensou? Ah, eu pensei tal coisa. Tá. Então, que tal você começar assim? Começa para ele, né? Talvez a partir daí ele consegue. E se não conseguir, demonstra como fazer. Realiza atividade em conjunto, assegurando a compreensão do educando. Mas se eu estou numa sala de aula, como eu vou oferecer esses 4 níveis de ajuda para todos os alunos que não estão conseguindo? Eu vá naquele momento, naquela atividade, eu vou apoiar o Joãozinho. Depois, em outra atividade, eu apoio a Aninha. Então, sempre o professor tem que estar disposto a oferecer níveis de ajuda, né? No ponto em que a criança precisa. Mas hoje ela se dedicou mais ao Joãozinho, amanhã ela fala, pô, amanhã é a Aninha, mas para o Joãozinho eu vou colocá-lo perto do Jorge, porque o Jorge vai conseguir dar uma atenção para ele. Ou eu vou trazer uma atividade diferenciada, que aí eu sei que ele vai conseguir, para depois oferecer uma atividade mais difícil. Então, os níveis de ajuda são, assim, básicos. É uma coisa, quando eu chego numa sala de aula, em Cuba, e eu converso com a professora, eu falo, como é que estão, né? Como é que eles estão? Eu percebi que todos fazem. Tem algum com dificuldade? Tem. E o que você faz? Aí ela mostra tudo o que ela faz, porque desde o curso de magistério, eles aprendem a trabalhar com os níveis de ajuda. Isto é, trazer a atividade de um jeito que o aluno consiga realizar. Qual é a grande vantagem desse tipo de trabalho? Bem, vamos supor, eu estava ali no meu 3º ano, trabalhando a adição,
e eu chamei a atenção de como era para fazer, tal, e no primeiro nível eles já vieram, aqueles mais distraídos, segundo nível também, no terceiro nível, 2 alunos precisavam de atenção e eu consegui oferecer. O terceiro ou até o 4º nível, consegui oferecer uma ajuda para eles. Quando eles voltam para casa, esses 2, e uma professora menos atenta, deixaria eles sem fazer atividade. Mas eles fizeram com ajuda. Como eles voltam para casa? Eles voltam felizes, eles vão para casa felizes por 2 motivos. Primeiro, porque eles aprenderam a fazer aquela continha de adição que eles não estavam conseguindo. E segundo, principalmente, porque eles sabem que eles são capazes de aprender. Então, os níveis de ajuda, eles trabalham no sentido da aprendizagem. O sentido da aprendizagem é importante, né? Eu quero aprender e eu sou capaz, né? Agora, ele não é capaz de fazer o que todo mundo está fazendo, mas alguma coisa ele é capaz de fazer. Então, esta é a chave da educação inclusiva. Oferecer ajuda na medida da necessidade do seu aluno. A ajuda ela pode ser de diferentes tipos. Pode ser uma ajuda verbal, por exemplo, guio verbalmente passo a passo a tarefa. Uma ajuda de realce, onde eu destaco um estímulo do educando centrar a sua atividade. Uma imitação, quando eu posso apresentar um modelo, né? E o aluno vai, então, imitar. Uma ajuda física, que implica até um contato físico, como apoiar a criança quando ela está escrevendo. Eu seguro a mão dela, para que ela segure o lápis adequadamente e seja capaz de fazer o traço. Ou uma ajuda emocional, que é muito importante, onde eu ofereço segurança, confiança, confirmação do resultado das ações que a criança já realizou, por meio de elogios, crítica construtiva e afetiva. Essa é uma questão muito forte, né? Bem, agora, entrando na questão da intervenção especializada, significa um proceder terapêutico multidisciplinar para evitar, diminuir ou eliminar alterações ou deficiência da criança. O objetivo é ativar na criança os complexos processos que ocorrem como corretivos compensatórios, segundo a potencialidade dela. Para isso é necessário fazer um diagnóstico, onde se identifica a situação atual das funções psíquicas, aciona um sistema de ações educativas específicas que sejam profiláticas e curativas, que mobilize interesse, invoque os recursos e as potencialidades daquela criança. Enfim, não é nada mágico, é muito trabalho, não é nada garantido, não é 100%, mas é algo que se pode, que é necessário que seja feito para se conseguir, passo a passo, que a criança tenha uma evolução. Aqui eu apresento a bibliografia de apoio, né? E encerro com essa afirmação, né? Que eu acho que é muito importante a gente ter bem claro que uma criança, quando aprende algo, ela aprendeu esse algo e aprendeu o que é capaz de aprender. Aquela que não tem deficiência, que tem um desenvolvimento normal ou até a mais, que muitas vezes a gente percebe isso não é nada de novo. Porém, para aquela que acredita que não é capaz, quando ela encontra um professor, um profissional que acredita
na possibilidade de que ela pode aprender, faz toda a diferença na vida dela. Ok? Está aberto o microfone, querem falar? Deixa eu ver se está todo mundo aí. Parabéns, Antônia, muito boa as suas colocações. E nessa sua apresentação a gente vê o quanto é importante, né, o olhar atento do educador, né, e a disponibilidade para que a gente consiga ajudar que essa criança se desenvolva, né? É fundamental, né? Acho que sem isso realmente fica todo prejuízo, né? Se realmente não estiverem disposto e conseguir ter esse entendimento e esse olhar, fica muito complicado, né? Sim. Ô, Antônia, Oi. pelo método aí que você falou, duas pessoas, né, que precisam ir para a escola, a própria pessoa com a deficiência e os pais, né, porque não é fácil assim o pai saber fazer isso. Né? Verdade. Mas eles fazem. Eu tenho exemplos incríveis. A Dani está até aí, né? A Dani, eu falo para ela que eu aprendo muito com ela, né? Porque quando nós começamos com o Tutu, ele era pequeno, tinha 3, 4 anos, e aí eu aprendi muito com ela. A gente fazia oficina juntas, eu, ela, ele, às vezes outra criança. Em alguns horários nós ficamos só nós 3 mesmo. E as mães vão aprendendo, elas sabem muito. Então, os professores, essa interação da escola com a família é fantástica, é necessária, é urgente. Com esse olhar de humildade do professor também, né? Por mais que ele seja um profissional da educação, ele também pode questionar a mãe: como a senhora faz? Como resolve isso? Como ele reage ali, e essa troca é muito interessante, dos dois lados, né? É verdade. Então, mas o que a gente tem visto em algumas situações, eu falo especificamente do síndrome de Down, é uma proteção muito grande. Sim. E que não é muito coerente com esse modelo do que foi dito de desenvolvimento. Ajuda. O desenvolvimento e o aprendizado ser uma seta dirigida para outra, entendeu? Sim. E o aprendizado promove o desenvolvimento, né? E se a criança for super protegida, jovem, em algum aspecto, eu acho assim muito difícil a gente querer julgar, porque às vezes a gente vê a criança e fala: Ih, essa mãe, acho que ela protegeu demais. Em algum aspecto pode ser, em outro não. Então, às vezes, no nosso contato, a mãe percebe com deficiência ou com criança sem deficiência. Eu já tive muitos relatos de conversas, né, do psicólogo ou minha, em contato com as mães, que não falam: ai, nunca tinha percebido isso, olha, você mostrou que ele tem aquela habilidade, eu não tinha percebido. Nossa, você mostrou que eu estou lidando com ele como se ele fosse incapaz. Então, essa troca é muito importante. A gente também não pode deixar, como eu falei, valorizar o trabalho da mãe, porém apontar, né? Apontar, faz sentido para você isso que eu estou falando? Porque eu não quero impor, porque eu sou profissional, que eu sei tudo. Mas a mãe pode tentar, é difícil, mas você poderia começar assim, simples, de uma maneira simples, achar junto ali uma maneira pela qual ela pode começar a fazer aquilo que foi considerado importante e ela não estava fazendo até então.
Ah, Roseli. Estava com a mãozinha ali. Antônia, eu estava aqui pensando, somando ao que o César acabou de colocar, de fato, a gente percebe, às vezes, o excesso de zelo que vem da família, mas um excesso contrário, que é o de medo, que vem do educador. Não é? Seja porque ele vai ser uma crítica, ainda que uma crítica positiva, ele muitas vezes tem medo de dizer alguma coisa. E o que eu percebo, e aí, inclusive, não precisa se relacionar a nenhuma deficiência, a uma criança, a um jovem aprendiz, né? De uma certa maneira, eu estou falando agora, sem qualquer teoria, né? Eu sinto que as pessoas dizem, deixa aprender sozinho, deixa a gente ter uma noção do que sabe fazer sozinho, por si só, né? É muito comum. Então, isso soma também Você citou a questão do afeto, e eu acho que essas duas coisas se somam como ausência, né? Então, se eu digo, não, deixa fazer como faz, vai ser como faz. Isso não implica também um pouco da ausência do afeto? Não, com certeza, e até uma negligência muitas vezes, né? Achando que a independência, a autonomia, ela vem por si só, né? Mas cada caso é um caso. Muitas vezes na questão do comportamento, uma criança sem nenhuma deficiência, às vezes até bastante inteligente, tem um comportamento inadequado. É possível uma mãe com uma criança de 7, 8 anos conseguir que ele mude o comportamento, é possível. E o educador há de achar um jeito de conversar com a mãe, identificando qual é a pior situação, e vamos lidar com essa pior situação. Como a gente pode fazer para mudar esse comportamento? Porque na cabeça da mãe está tudo misturado, é uma confusão, a casa dela é uma bagunça, porque você não respeita a regra. Então, vamos criar uma regra, você é capaz de colocar essa regra, essa semana você vai trabalhar com isso, vamos depois retomar essa conversa, e tem um efeito muito positivo, sim. Até a Drica falou, você tem uma dica para dar, e a gente ficou de conversar, né, Drica? Justamente nessa questão agora, que as mães estão assumindo mais responsabilidade na educação dos filhos do que aquela que elas tinham normalmente, já que as crianças estão o dia inteiro dentro de casa, né? Difícil para as mães, não é? Então, Antônia, só para completar, eu acho que aí vem a questão. Se é difícil para a família, neste momento, lidar com a situação, com situações quaisquer, não é? Como ela lida, por exemplo, com essa outra situação, no caso da aprendizagem mesmo, não é? Da criança, assim, dita com uma deficiência intelectual, então, como é que ela faz? É bom que ela ajude mesmo, que ela, pelo menos nesse ato da ajuda, ela some a isso um afeto e quem sabe, seja mais fácil a aprendizagem. O afeto já vem dessa ideia da crença positiva, que ele é capaz de aprender, mas também do ajuste da atividade, né? Porque, meu filho é ótimo, ele vai conseguir. Apresenta uma atividade muito difícil, que vem lá da escola, que é o menino lá no 6º ano e ele não consegue ainda fazer cálculo simples. Então, a mãe também vai precisar adequar, ou vai ter, ou vai ver se é possível para ela, a mãe, o pai, realizar alguma atividade ali de matemática que seja na medida dele, porque aquela outra ele não consegue fazer. Se já está havendo grande dificuldade nesse ensino remoto para todas as crianças, imagine para as crianças com deficiência, né? Verdade. Sem dúvida.
Mas sempre tem alguma coisa que ele já faz sozinho, tem outra que precisa de ajuda. Mesmo aqueles que têm deficiência, tem coisa que eles fazem sozinhos. Fala, gente. Antônia, eu queria saber se dentro da tua experiência você já trabalhou em alguma escola que usasse o plano educacional individualizado, PEI, para crianças com necessidades especiais. Você já trabalhou? Já teve essa oportunidade? Se sim, você viu isso como um sucesso? Quem que está falando? É a Cristiane. Cristiane, é que eu não consegui identificar aqui. Então, algumas experiências eu tenho nesse sentido, sim. Lá em Santana de Parnaíba, eu fiquei dando uma assessoria durante 1 ano e meio na prefeitura, justamente com a equipe de apoio de inclusão. Eram 8 profissionais, fono, pedagoga, psicóloga e TO. E aí nós criamos um documento, né, do PDI, do Desenvolvimento Individual, e elas saíram a campo para desenvolver. Eu acompanhei um tempo esse trabalho. Em uma outra escola, em São Paulo, eu trabalhei com uma professora. E, na ocasião, eu até gosto muito de contar essa experiência, que foi bem no início da questão da educação inclusiva. E eu conheci a menina de 7 anos, que estava chegando na escola e a mãe estava assustada, a menina também, mas eu percebi, a mãe me falou que a menina tinha um QI de 2 anos e meio, a menina ia ter 7 anos, com paralisia cerebral, né? Então tinha uma deficiência intelectual e física também. E ela foi para a sala de aula com essa ideia que a mãe trouxe, que o médico falou que a menina tinha 2 anos e meio de idade mental. Então, observando, só de observar, já via que não era nada disso. A menina esperta, se comoveu, se colocou várias questões nessa própria primeira conversa que nós tivemos, que eu percebi que não era isso. Aí fui para a sala de aula e até então a mãe ficava junto com a criança. E a mãe que rabiscava a folha, a menina não fazia nada. Aí, aos poucos, eu fui conversando com a professora de como ela podia agir. No início, ela se assustou. Eu vou pôr uma colega perto dela e não a mãe, vai atrapalhar a colega. Aí eu trouxe coisas. Ela podia usar um caderno de desenho grande. A menina tinha uma questão motora bem acentuada, né? Então, bolinhas, que ela fizesse um trabalho motor com os coleguinhas participando, cantando música, enfim. Era um primeiro ano, mas um primeiro ano já avançado, porque muitos já liam, e a menina estava ali sem fazer nada. Quando nós construímos o PDI, mudou tudo, né? Depois desses exemplos, das tentativas dela, ela falou, então vamos fazer o plano. Então, qual vai ser o plano para esse bimestre? Nós vamos ensinar as cores, as letras do alfabeto, o nome dela, vamos começar com o nome dela, o nome do coleguinha que está do lado. E foi muito legal, porque ficou claro para a professora, né? E ela estando ali, educação inclusiva não é fazer todo mundo a mesma coisa. Porém, ela estava envolvida nas atividades. Se era uma aula de ciências e eles estavam tratando da água, ela também estava na aula de ciência tratando da água. Ela não estava lá no canto da sala rabiscando um desenho qualquer, né? E se você está trabalhando palavras, vamos escrever a palavra água. Se ela conseguir copiar água, ela está dentro do assunto, mesmo que houvesse um texto já com letra cursiva na lousa, onde os alunos copiavam. Então, é muito importante. E o PDI começa com a avaliação. Eu tenho que situar exatamente o ponto em que a criança está, nas diferentes habilidades que eu quero desenvolver.
anos, vai chegar no fim do ano, ela vai saber o alfabeto, o nome das cores, as formas geométricas, cálculo simples, enquanto todos os colegas dela já estão alfabetizados e sabem cálculos em todas as operações. Sim, mas se não tiver o PDI, se não tiver um trabalho forte da professora, ela não vai saber isso. Ela vai para o segundo ano sem saber nada, encostada lá, né? Nunca mais ela ficou encostada, ela foi trabalhada na medida dela, na medida da possibilidade da professora. Não estou querendo dizer que tudo que a gente quer fazer, a gente consegue. Muita coisa deu para fazer. A mãe não ficou mais sentada do lado da criança, ela dava um apoio, ela ajudava a professora de outro jeito. Aqui houvesse uma socialização da menina também. Perfeito. Seu exemplo é perfeito e responde bem a minha dúvida. E eu queria saber se no PDI vocês consideraram também a visão dos pais, né? Porque eu tenho lido sobre o assunto, né? E aí eu vejo que os pais são envolvidos para entender também essas potencialidades e ajudar a escola, né? E vice-versa, porque muitas vezes a gente pensa que a criança não sabe determinada coisa e ela sabe. Se você pergunta para os pais, como ela resolve isso em casa? Ela faz assim, assim. Então, você já vê, tem coisas em casa que podem ser trazidas e também sugestões aos pais. Se eu vou trabalhar formas geométricas, cores, que ela não sabia nada, né? Praticamente, essa menina não tinha sido trabalhada. Primeira vez que ela foi para a escola, com 7 anos. O alfabeto. Foi interessante que, no primeiro contato, eu fui na sala da coordenadora e a menina estava ali na minha frente, eu conversando com a mãe. Eu dei um alfabeto móvel para ela brincar, para passar o tempo. Ela pegava uma letra qualquer e falava assim, é A? É O? Então, ela não pegava nem o A nem o O, mas ela sabia que era letra, né? Ela já tinha algum conhecimento sobre isso. Então, ela não tinha 2 anos e meio de idade mental, né? Foi muito interessante quando eu coloquei para a mãe, sua filha não tem essa idade. Ah, mas o médico falou. Não, não tem, olha, isso, para de falar isso. Onde a senhora fica falando? Eu falo, né? Eu acredito isso. Não é verdade. Pode ser que, em um aspecto, uma coisa como exigiu a presença dela na sala de aula. Mas se ela não tinha esse controle, não quer dizer que ela tinha 2 anos e meio de idade mental. Aí a gente tem que ver. Muito obrigada. Gente, bom, Cris. Obrigada a você. Professora, agora surgiu uma dúvida. O que a senhora acha de as faculdades trabalhar mais essa questão com os seus alunos? Porque o que se percebe é que a maioria dos professores não sabem trabalhar a inclusão, né? Então, eles ou têm medo, ou acreditam no que o pai e a mãe falam, ou simplesmente por não dar conta, às vezes sala muito cheia, vai deixando. E qual é a sua visão com relação a isso? Olha, nos anos de atuação na pedagogia, eu sempre fiz questão de levar essa ideia. Uma das questões mais trabalhadas era o sentido da aprendizagem. O sentido da aprendizagem é isso. Se você acredita que o seu aluno é capaz, já é 50% para ele acreditar que ele é capaz. Verdade. É muito importante que ele acredite, porque se ele não acreditar, ele não vai, né? Agora, eu fiquei 8 anos na clínica de psicologia com o projeto integrado. Eu queria ajudar algumas crianças que vinham dos municípios vizinhos, mas o meu principal objetivo era trabalhar os educadores e os futuros psicólogos também. Então, esse projeto trouxe para mim, já com essa experiência, vários dos profissionais que eu tenho na PIPA, que passaram por essa experiência de atender pequenos grupos, em um horário por semana, mas eles tinham a possibilidade de olhar aquela criança
e de inventar uma atividade que ela pudesse, ela conseguisse fazer e ficasse contente por ter feito. E a gente tinha um retorno incrível, né? As mães falavam, nossa, meu filho melhorou na leitura, mas como? Uma vez por semana, 1h30. Mas ele começou a acreditar que ele era capaz de aprender. Essa é a grande diferença, né? Eu percebi isso naquelas poucas aulas que a gente teve na Unip, que realmente esse processo é muito bom, funciona. Mas eu acho que as faculdades, não todas, não estou excluindo nenhuma, eu acho que essa parte deveria trabalhar um pouco mais, porque, por exemplo, eu quero saber e busco, sabe, e procuro pessoas que entendem para me tirar dúvidas, mas tem muitas que não vão parar na sala de aula de vez, e aí? Então, não sei, eu acho que esse seu trabalho poderia ser, como é que fala? Expandido mais. Que tal dar cursos para nós que quer aprender realmente mais sobre isso? Porque a faculdade, vocês estão maravilhosamente bem, mas foi muito pouco tempo, foi muito corrido. É verdade, o Instituto Lego, eu tenho vários projetos lá, quando a gente sair da quarentena, a gente vai colocar em ação. Mas a estrutura do trabalho acadêmico é uma estrutura do curso de pedagogia, é um curso, não vou falar de outros, mas são 6 anos, a estrutura é inadequada, né? 3 anos. E ainda mais, quando a turma da noite, quando você propõe uma atividade, não tem tempo. Em alguns países, os melhores alunos do ensino médio vão ser professores. Não é o que acontece com a gente, né? Com a educação desvalorizada como está, não são os melhores alunos. Os melhores alunos vão ser médico, engenheiro, não vão ser professores. Mesmo que tivesse um talento para essa área, eles não vão, porque é uma área desvalorizada, né? São muitas questões. Tem que gostar, né, professora? Porque é uma área que você tem que se dedicar mesmo. Sim, tem que gostar, verdade. Muito obrigada, professora. Nada, imagina. Antônia, posso fazer uma intervenção? Uma intervenção a favor dos professores também nas universidades. Não é? Não só essa questão, mas em relação a qualquer outra. Antônia citou bem os projetos aí do Instituto Lego, assim como de outras entidades, né? Mas o estudante tem que ter essa consciência de que ele não vai saber tudo, nem aprender tudo dentro da universidade. Certo. Há várias das coisas que a gente busca em cursos de especialização, por aí afora. Por outro lado, eu li hoje um livro bastante interessante que toca nessa questão educacional, por conta agora da pandemia, e em outras pessoas falando o tempo todo, que talvez, não é? Tomara, que a pandemia venha para nos mostrar que nós estamos trabalhando com um excesso de conteúdo, não é? Então, esse excesso de conteúdo, ele acaba prejudicando algumas ações que eu não chamaria só de ações práticas, mas de ações reflexivas no mundo da educação. Não só em relação à questão da deficiência intelectual, mas de tantas outras questões necessárias, não é? E que talvez a gente tenha se dedicado nos últimos 40, 50 anos, eu diria, a um excesso de conteúdo e a um menor desenvolvimento da reflexão educativa. Então, talvez a gente tenha aí uma oportunidade agora, não é? A gente e todos os referenciais, porque todo mundo depende do MEC, dos Conselhos Nacionais de Educação, de um cumprimento de uma série de regras que levam a uma escola, a uma universidade a fazer X ou Y.
além de tudo que a Antônia falou, do pouco tempo que a gente tem para dar conta de todas essas coisas. Mas, olha, está aí a oportunidade, né, do Instituto Lego, que levanta tantas possibilidades de cursos, de oficinas, de uma série de coisas para melhorar a nossa aprendizagem, né? Achei interessante, porque de repente... Sua colocação, viu? Legal, né? De repente, a Regiane, não sei, mas quando a gente voltar ativa, de repente a gente faz o presencial, mas com a possibilidade de quem não puder vir ficar online também, Online, né? Fiquei sim. pensando nisso. Híbrido. Eu acho O híbrido, ensino híbrido. Boa ideia, professora. Viu, Rai? A gente já fez. Você vai deixar isso para nós, né? Não eu é? acho que tem uma mudança, né, da adaptação que nós tivemos que encarar agora, e eu acho que ela vai deixar isso como um saldo positivo, vamos falar assim, né, de tantas coisas ruins, mas a gente também teve que ser criativos e as escolas, as instituições, nós, todos nos adaptamos a uma nova realidade. E acho que muita coisa, eu acho que vai permanecer ainda, porque nós tivemos algo positivo também com isso, né? Algum aprendizado. Claro. Né? E eu acho que é uma das coisas que eu também estava pensando, né? Quando a gente vê o nosso encontro hoje, que possibilita estarmos juntos, e é tão difícil isso no dia a dia, a gente conseguir, às vezes, um trânsito, um compromisso, o filho em casa, porque é mais fácil você fazer esse encontro sabendo que seu filho está ali do lado, porque você tem que deixá-lo sozinho, né? Então, eu acho que a gente pode pensar também de fazer uma situação mista. Híbrido. Inclusive os cursos de capacitação, né? A gente deixar EAD também, acho que a gente tem que caminhar para esse objetivo. Legal. Mas, Rosângela, fala alguma coisa. Você está muito pensativa aí. Você está pensando. Na verdade, quando colocaram, né, a questão das intervenções que a gente faz com a pensação, né, no desenvolvimento da aprendizagem, eu acho muito importante o olhar do educador, né? Porque às vezes a gente tem coisas que a gente leva de uma forma tão formatada em que o aluno ou o outro, eu vou falar o outro, né? Eu não sou professora, e o outro, ele tem um repertório em que ele está respondendo, até se negando a fazer uma atividade, é uma resposta, né? E, por vezes, o olhar afetivo ajuda você a entender a negação da resposta. Por exemplo, quando ele joga o alfabeto para cima, né? Principalmente a gente já viu isso nas oficinas, existiu uma aprendizagem aí que foi negativa. No momento em que ele não foi reforçado, criou uma resistência de entrar em contato. Então, ele não entra em contato. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter esse olhar para quebrar essa aprendizagem, esse complexo, né? E entrar novamente que aquilo seja bom. É o que a Antônia disse. Eu sei, eu consigo, porque como a gente está formatado no sentido de alfabetizar, de ensinar, que isso tem uma resposta muito rápida, também leva com que o outro enxergue que ele não é capaz. Então, ele mesmo se exclui, né? Então, ter esse olhar afetivo, como a Roseli também estava falando, que você fez falou sobre a importância da afetividade, e é uma importância afetiva com todos os atores, seja a escola, a família, a mãe, ela tem uma observação muito grande, só que ela tem um outro porém, ela tem um conteúdo afetivo, tá? Que também ajuda e depois atrapalha, são duas coisas.
ajuda e atrapalha, porque ela também quer que esse filho responda de forma melhor. E quando ele não responde, ela se frustra. Então, assim, é esse olhar afetivo para intervir e o estímulo, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, isso dá trabalho, tem que ter uma observação, mas funciona. Eu garanto que funciona. Individualizado, né? O caminho do aprendizado, ele é individual, né? Ele não flui igual para ninguém. Cada um tem o seu jeito de aprender, né? Não existe um respeito a isso. E o respeito a isso tem que ser dado, porque senão causa as consequências elas são o resto da vida, né? E a gente teve um caso na Pipa em que trouxeram a queixa de que o outro não estava prestando atenção, não prestava atenção e não aceitava nenhum comando. Então, ele levantava, saía da sala de aula e a professora falava volta, 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 não adianta. A atenção dele, ele é desatento. Aí nós fizemos um jogo, eu sou arteterapeuta também, do palhaço. Eu só fiz isso. Na hora ele veio. Na hora! Não tinha o menor problema. Então, assim, qual era o estímulo que estava sendo utilizado? O de sempre. Entra, vem, você não pode. Olha aqui, venha cá. Não, ele não responde. E não é por isso que a atenção dele está reduzida. E aí eu generalizo, tá? Eu não estou falando só para os especiais. Eu estou falando para qualquer criança que está na fase de aprendizagem. Né? Perfeito. Às vezes a gente usa o estímulo errado, né? Verdade. Ok. É isso. Legal. Foi ótimo. Legal. Obrigada. Vygotsky. Vygotsky puro. Vygotsky, não é barato. Senha qual é? Vygotsky. E mais, gente, quer comentar, me dizer como foi o encontro, para a gente daqui um pouco encerrando, são quase 9 horas já, né? Já! Passou que eu nem vi. É mesmo, foi muito rápido. É bom aprender, né? Bom. Então, fale para mim como foi para vocês, quem não está aparecendo também, se quiser comentar. Cristiane, o que você achou do nosso encontro? Eu adorei, foi uma grata surpresa. Gostei muito que venha ao encontro de tudo que hoje eu tive uma reunião, né, sobre isso, a gente falava sobre tudo solidificar, né? E assim, tudo que você falou para mim casou com tudo que eu tenho visto e só solidificou esse conhecimento. Então, assim, só a gratidão, gostei muito, achei bem pertinente. Eu queria dizer que aquilo que você falou sobre o Vygotsky, da compensação, eu acho que a Dri vai até lembrar. Na pós a gente teve uma aula de neurociência que fala sobre essa compensação neurológica que os nossos neurônios fazem quando alguma coisa falha no nosso organismo, né? Então, acho um outro caminho, né? Então assim, o cara já tinha uma visão absurdamente inteligente naquela época, né? Porque a neurociência vem falar isso pra gente. Começo do século XX, né? Ele já foi um precoce mesmo nessas ideias dele. Precoce. Eu quero agradecer, meninas. Eu vou precisar sair porque eu tenho um atendimento agora. Mas, assim, muita gratidão. E depois eu vou chamar a Adri aí, porque gostei muito aí da proposta. Olha só, a ideia... Para a gente entrar em contato. Obrigada, gente. A ideia é ter esse encontro quinzenal, né? Então, daqui a 2 semanas, na terça, às 19 horas, a semana que vem, a gente tem o debate do filme com a Roseli, na segunda. Então, nós vamos trocando. Ela tem na segunda e eu na outra semana, na terça. Eu vou te mandar tudo, Cris. Tá bom, me manda sim. Obrigada, viu? Grande beijo. Obrigada. Saudade. Então, obrigada a todos. Quem mais está aí? Roberto, o que você achou? Estou meio desligada.
Pô, é a primeira vez que eu participo, né, de algum encontro aí com esse tema. Eu sou completamente leigo, mas eu vou falar que eu adorei, né? Você explica super bem, Antônia, e as intervenções também que tiveram ajudou a elucidar bastante. A cabeça vai longe, né? Escutando vocês, pensando tudo. Eu gostei muito. Você trabalhava no quê, Roberto? Na verdade, eu trabalho ainda. Eu sou engenheiro há 30 anos. Nossa! E agora eu resolvi fazer psicologia, né? Faz uns 4 anos que eu venho martelando isso e esse ano eu tomei a coragem. Vamos lá, né? Nossa, sempre é tempo. Os alunos mais velhos, não é, Cláudia? São excelentes alunos do curso de psicologia. Eu tenho vários exemplos. A Cláudia saiu. A Cláudia saiu, né? Eu tive em toda a turma, sempre tinha uma turminha dos mais velhos. E era pela experiência, né? Visão de mundo. Nossa, contribuíam demais com as aulas e se tornaram excelentes profissionais. Eu acompanho alguns. Tem bagagem. A Miriam, são pessoas que já eram mais velhas, 40, 50 anos de idade. E um engenheiro de 60 anos de idade, que fez curso de psicologia, um dos nossos melhores alunos de psicologia. Está sendo uma experiência muito bacana. Você está começando agora, então você já tem esses exemplos aí. Vem com a gente participar dos encontros, Roberto. Vou sim. Bem sempre. Dani, você está aí ainda? Dani, mãe do Tutu, está aí? Não sei se está só desligado. Estou, Antônia, só estou te ouvindo. O que você achou? Aqui. Gostei muito. Eu acho que na condição de mãe, essa parceria mãe, professor é muito importante, né? O olhar holístico de todas as coisas, né? Mais aprofundado. Tem muita coisa envolvida, né? A mãe está ali no dia a dia, sabe o que o filho, as capacidades do filho, sabe o que dá certo, o que não dá. E aquele professor, por sua vez, também tem a metodologia dele. Então, a coisa tem que casar, né? Eu acho que tem que cada vez mais o professor está bem alinhado aos pais e os pais ao professor. A coisa anda muito bom. Eu já falei para todo mundo que aprendi com você. A Dani era da área de enfermagem, né? Uma pessoa tem muita sensibilidade. Ela está desde o início na PIPA, né? Então, a nossa relação é muito forte, né, Dani? Você tá lá, verdade. E é um privilégio do Arthur. Eu falo, vamos para a escola, Arthur? Ele fala, não. Eu falo, vamos para a PIPA? Ele, pipa! É um sem vergonha. Até hoje fica todo feliz de ir para a PIPA. Fica, porque eu acho que é exatamente essa proposta da autoestima, como você disse, né? Pouco tempo ali, mas trabalha tanta coisa bacana, né? Que faz toda a diferença. Muito bom mesmo. Estou muito feliz. E a Soraya, que está aqui. Está aí, Soraya? Soraya, ela estava com um problema no microfone. Vamos ver. Continua, está sem som. E a Maria Iraildes, o que achou do nosso encontro, Maria? Eu achei maravilhoso. Esse assunto me fez viajar, porque eu tenho um tio que... Exatamente, porque eu comecei a pensar no meu tio, que não teve a inclusão, então ele até hoje dá muito trabalho para a família. E assim, e lembrei também minha filha, na sala dela tinha uma criança especial, deficiente e intelectual, e isso fez que todas as crianças aprendessem a respeitar e até ajudar. Então, eu acho que é muito interessante a inclusão. E mais, que ainda não falou. Terezinha, só mensagem final. Olha, eu senti uma nostalgia nessa reunião, viu, Antônia? Depois que aposentei, a educação estava tão distante para mim.
Eu saí a bem... gente recomeçar, que você vai entrar nas oficinas também. Já estou sentindo já a picadinha da educação voltando no coração da gente, né? Que bom, muito bom, muito gostoso. Gostei de ouvir você falar, relembrei das nossas reuniões. E agora, a gente, parece que foi outro dia que a gente saiu da escola e está com vontade de mexer de novo em tudo, né? Veja a hora dessa quarentena acabar. Tá certo. Para pôr na prática, né? Porque falar... Oi? Claro. Vai fazer uma visita para nós lá no Instituto. Isso, vamos sim. Quando a quarentena acabar, nós vamos visitar muita gente, né, Antônia? Vamos se encontrar lá. Passear. A gente se encontra lá no Lego. Você vai para o Lego, né, Antônia? Eu você participa, vou. Né? É no centro comercial, né? O Instituto. Você falou. Eu que eu comecei agora, mas uns 2 meses eu comecei, né, Antônia? Aí já teve a quarentena, aí quebrou um pouquinho. Mas a intenção é conhecer, compartilhar, participar de todas as ações aí, né? O Instituto Lego é um grande parceiro da PIPA, está sempre nos ajudando. Agora mesmo, eu até coloquei aqui, olha, esses últimos slides, a gente está divulgando a necessidade que a gente tem da colaboração das pessoas, porque como que a gente sobrevive? A contribuição dos pais, que não estão contribuindo porque não está existindo e alguma coisa eles têm que deixar de pagar, já que o ganho diminuiu, é claro que a PIPA ninguém vai conseguir dar conta. E os nossos eventos, nós tínhamos 3 eventos, bazares, né? E não tivemos mais, e a gente continua com algumas despesas. Então, eu apresento aqui a possibilidade, quem puder, a gente agradece a colaboração. O Risu, por exemplo, que é esse site, R$30 mensais, é uma grande contribuição. Quem puder. E indicar também, né, repassar essa informação, eu até vou encaminhar por e-mail, para quem tiver conhecidos, né, parentes, famílias, e que pudessem colaborar, a gente agradece. Muita gente está procurando, né? Quem que eu podia colaborar com o quê? O nosso trabalho, a gente tem a sala, né? Mas a gente tem que pagar o condomínio, a gente tem algumas despesas para manter o local. A gente quer muito uma sustentabilidade para o projeto, porque já várias vezes a gente fala, meu Deus, a gente tem que fechar, porque não está dando, e não fechamos. Estamos aí firme com a colaboração de alguns amigos, né? E vamos voltar, e quando voltar, aí sim, a gente tem mais despesa, até retomar demora um pouco, mas é isso. Vocês viram aqui a animação da criançada, dos jovens, e eles, nossa, ficam muito felizes. Esses eventos, passeios que a gente faz, deixa todo mundo muito animado. Quem mais que está aqui? Quem é a Adriana? Você está aí, Adriana? É a Adriana Braga. Ela não também está sobrenome. Ela é pedagoga e psicopedagoga também. Mas está sem ela não está falando. Acho que ela está com problema no microfone. Um problema no microfone. Mais alguém quer fazer um comentário? Quem está aí? Drica, você não falou a sua avaliação final, Drica. Você que é ouvir nosso você suporte. Sempre é um privilégio ouvir você e a gente sempre aprende muito, muito, muito. E acho que todos os pontos levantados levam para um lugar só, que é uma entrega maior e uma atenção maior, real, no mundo da inclusão. Eu acho que a gente avançou muito, mas falta muito ainda, né, a caminhar. Então, é um processo sem fim e que precisa realmente ser visto, mudado o olhar, né? E ser visto de perto, dentro das escolas, junto aos pais, à sociedade em geral, que eu acho que é por aí mesmo. Mas avançamos muito.
né? E gratidão por todo a sua entrega aí junto a essa população, né? Que no fim se mistura, né? Estamos todos juntos, Sim. né? Misturados. Todos juntos e misturados. Quem mais? Roseli, quer dar uma palavrinha final? Então, eu quero, né? Além do convite que já foi feito aí no bate-papo, né? Só lembrar que o personagem, o centro do universo de Um Milagre na Sala 7, ele é alguém com deficiência intelectual. Então, eu acho que filme, né? foi excelente hoje a gente, não é, poder fazer este percurso para poder entender melhor quem é esse Memo, né? Quem é o nosso personagem da próxima segunda-feira, no mesmo Bate-Canal, às 19 horas. Que legal! Vai ser um link bem legal. Não é? Estaremos lá, com certeza. E outra coisa que eu queria falar para vocês, né, que é importante deixar o e-mail e o contato, porque nós fornecemos um certificado de participação que pode ser utilizado como atividades complementares, né? Então, e também para a gente atualizar os nossos temas, os nossos encontros. Então, se vocês puderem, por favor, digitar aí no chat o e-mail e o telefone, eu agradeço. E queria agradecer a vocês estarem juntos com a gente, porque é só nessa união que as coisas se efetivam, né? E a participação de vocês é muito importante. E aguardo para o próximo. Escuta, a Ju está muito quietinha aí, Ju. Você não vai falar nada? Você trouxe um monte de gente para o encontro. Valeu, não valeu? Antônia, eu estou só observando, mas é muito engraçado. Eu conheço você há tantos anos e eu nunca tinha participado de nada seu. Eu estou achando o máximo. É muito legal. Nossa, achei assim, ainda muito crua, né, em muitas teorias e muitas coisas, mas assim, eu achei o máximo. Fiquei assim muito feliz de ver você explicando. Achei você maravilhosa, gostei mesmo. Ô, Ju, eu também estou curtindo você desse lado de cá, viu? Depois de tantos anos, né, conseguiram. Você escolheu uma ótima futura profissão. Eu adoro os psicólogos. Tem um monte na minha vida. Já tem consultório aguardando ela lá. Já tem. Opa, que bom. Que delícia, obrigada. E tô amando participar de tudo. Amei hoje. Que bom, obrigada pela força, pelo teu carinho, por dedicação nós, por esse companheirismo que você tem com a gente, viu? Muito obrigada. Imagina, eu estiver no meu alcance, farei. Obrigada. Imagina. Da minha parte, gente, é muito, assim, uma coisa que me emociona muito é ver uma criança que não sabia fazer alguma coisa e aí ela aprende, né? Aí ela faz, ela consegue, fica feliz. Mas tem uma outra coisa que me emociona muito também, que é ver um educador ensinando uma criança. Então, as duas coisas são parte da minha vida, né? A educação, quando eu aprendo, eu quero ensinar. E quando eu vejo que alguém, como a Rai, que veio lá 10 anos atrás, foi minha aluna. Mesmo. Aí apareceu aí, que gostoso. Colega, professora. Primeira vez que eu assisto algo assim online. É mesmo? Tá ótimo. E viu como você participou? Que legal! Não estaria aqui, não, que eu não sei mexer direito. Que nada, você participou direitinho. Super bom, legal. Então, gente, agradeço, espero que vocês me ajudem a divulgar o Instituto e o próximo encontro e também o filme que eu vou estar junto aqui assistindo. A Roseli é maravilhosa. Para quem chorei não o filme conhece, todo. Oi? Eu assisti o da Sala 7, eu chorei o filme inteiro. É muito bom, assistam, vocês vão amar.
Olha, nós tivemos, né, Roseli, o quê? Faz 15 dias o debate do filme. Parasita. Eu estou atrasada. Parasita. Gente, paro de pensar nesse filme. Toda hora eu vejo um aspecto. Porque a Roseli traz tanta coisa, né? Um conteúdo tão legal para a gente a partir daí analisar. Eu até estou enviando o nosso encontro, né? O Cultura em Foco, que a Regiane gravou. Algumas eu enviar pessoas... os 2 links para eles, para quem deixou o e-mail, eu envio do que aconteceu do Parasita e o nosso encontro de hoje. Muito obrigada. Porque algumas pessoas que não participaram, que não haviam assistido o filme. E agora eu prometi que eu vou mandar a gravação, né, do Cultura em Foco, e elas estão esperando. Vou fazer isso porque vão adorar, né? Assistir o filme e aí vão assistir. Legal, gente! Tchau, menina. Muito bom ficar com Boa noite. você. Obrigada, Fê.